Você conhece o Sistema Único de Assistência Social? O SUAS é responsável por gerenciar as políticas públicas de assistência social do nosso país. E conhecê-lo é fundamental para que cada um de nós também possa fazer parte dessa mudança. O nosso episódio de hoje é em parceria com a Paulo Social e eu tenho a alegria de receber em nosso estúdio o Marcelo Tourinho, ele que é gerente de gestão do SUAS da Prefeitura Municipal de Salvador. Marcelo, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo ao PauloCast. Obrigado, Jennifer, obrigado pelo convite. Marcelo, conta um pouquinho pra gente, se apresenta para quem ainda não te conhece. Maravilha. Então, eu sou servidor público na Prefeitura de Salvador, sou psicólogo de formação e a minha trajetória profissional toda foi no SUAS. Então, eu tenho aí praticamente 15 anos entre militância, atuação como trabalhador e como gestor público nessa política e sou apaixonado por ela. Que bom. Marcelo, eu acho que a grande massa, acho que todo mundo, todo brasileiro conhece o SUS. Mas eu sinto que nem todo brasileiro ainda conhece o SUAS. Vamos explicar o que é esse sistema e como que ele se organiza. Maravilha. O SUAS, ele é um sistema público que organiza a política de assistência social no Brasil. Então, ele garante que a política ela seja efetivada, com a oferta de serviços, programas, benefícios em praticamente todos os municípios do país. Ele se organiza parecido com o SUS, então com níveis de organização de serviços, de proteção básica, média, alta, na proteção especial, e vai atuar com as famílias e indivíduos nos seus territórios. Então é a partir da assistência social, desde 2005, quando o SUAS surge, e é uma política pública muito recente, que a gente começa a operacionalizar esse sistema de proteção social brasileiro, que é único no modelo no mundo. Como a gente garante cidadania, garantia de direitos e proteção social a toda a população brasileira. Marcelo, em 2005, a gente está falando ainda assim de uma política recente, mas que eu acho que já deu muitos frutos, assim, apesar de ter muita gente à frente do SUAS que faz a diferença e os projetos já transformaram muitas vidas. Qual é o legado até então que a gente consegue destacar do SUAS? Acho que sem dúvida é a gente pensar uma política pública que veio para enxergar os indivíduos, as famílias e os territórios. E não pensar apenas numa dimensão. Quando o SUAS decide trabalhar o vínculo, quando decide pensar como essa família se localiza no território, ela pensa em como fortalecer um conjunto de políticas públicas. A assistência social ela atua em rede, ela depende dessa articulação com a saúde, com a educação, com a habitação, com o trabalho, porque quando a gente fala de proteção social, é pensar um conjunto de recursos, de características, de potencialidades que os indivíduos têm, que aquela família tem, mas que também aquela comunidade tem. É um outro olhar, é um olhar mais coletivo, comunitário, para a redução da desigualdade social, para a gente construir pontes entre as pessoas que precisam e as ferramentas, possibilidades de transformação da vida das pessoas, de superação de desafios para construir um futuro melhor. Então, eu acho que a assistência social ela vem buscar corrigir, inclusive, um processo histórico de ausência do Estado brasileiro, de ausência das políticas públicas, e é um desafio muito grande, sem dúvida. Em 21 anos de existência, conseguir fazer o que outras políticas precisam dar conta, articular esses outros atores, é um desafio grande para a gente. Com certeza. E como que nós, enquanto sociedade, que não necessariamente está envolvida com o SUAS, não é um trabalhador do SUAS necessariamente, mas que a partir desse episódio pode se sentir parte desse processo colaborativo que você citou? Pronto. O SUAS ele tem princípios de organização que eles preveem a participação, a construção coletiva, a descentralização. Ele tem uma série de elementos que ele prevê a importância da sociedade civil. Inclusive a própria organização do SUAS, ele vem da luta dos movimentos sociais, da sociedade civil, nas conferências de política pública, defendendo a organização e a constituição do sistema.
Então, a Constituição de 88 traz a Seguridade Social, mas a gente passa muitos anos, só em 2005 que a gente se efetiva. A Política Nacional surge em 2004, o SUAS em 2005, e a sociedade tem um papel ativo, o controle social, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, em que entidades, usuários, trabalhadores e gestores participam, é fundamental. Tanto quanto na organização dos serviços, mas também, por exemplo, na educação permanente. Quando a gente pensa em um olhar para a educação permanente, para que ela faça sentido para as pessoas, para que ela corresponda a elementos cotidianos do trabalho e a realidade dos territórios, a gente precisa desses vários olhares. Não dá para a gente fazer um planejamento ou pensar ações muito pontuais do ponto de vista de educação permanente, que não traga o olhar da necessidade das famílias, o olhar dos desafios, das complexidades que os territórios têm. A gente não tem uma cartilha pronta de como fazer o SUAS, ou de como atender uma família, ou como a gente fazer uma atividade de educação permanente. Porque a sociedade é complexa, os seres humanos têm relações complexas, e as respostas não são uma receita de bolo. Então, muitas vezes, essa participação é fundamental em todos os processos da política, para que a gente tenha uma maior aderência à realidade. Será que essa complexidade e, com certeza também, né, muito provavelmente, o pouco tempo da lei justifica, melhor dizendo, o porquê que ainda não é uma política conhecida por todos? Ou é só uma impressão minha? Assim, será que o SUAS, todo mundo já ouviu falar do SUAS ou tem muita gente que ainda precisa conhecer esse sistema? Sem dúvida. A gente costuma falar que a gente tem um elemento central, que é a necessidade de comunicar para a sociedade. A gente precisa explicar qual é a importância do SUAS. Muitas vezes a gente é confundido com LOAS, Bolsa Família, e aí a população, e aí é um desafio para nós que estamos na política de assistência, mostrar que aquele serviço, que aquele CRAS, que aquele CREAS, que aquele benefício é um direito da população, que aquilo é um serviço público, em que a população tem um direito àquele fazer. Meu trabalho profissional é um direito, não é um favor. E aí, sem dúvida, a gente precisa fortalecer a imagem da identidade social, para que a sociedade também se aproprie da importância do SUAS, para defender o seu fortalecimento, o investimento nele. Então, sem dúvida, a gente precisa disputar a opinião da sociedade, para que ela entenda qual é a importância de um CRAS, do Cadastro Único, do Bolsa Família, de um CREAS, de um Centro Pop, e da potência que é o Sistema Único no Brasil hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão nos assistir vão ter contato com esses termos pela primeira vez. E eu pedi então para você brevemente explicar, qual que é a diferença do SUAS para o Bolsa Família, para o LOAS e para tantos programas que existem, por favor. Pronto. O SUAS, ele é o sistema. Então, como a saúde tem um SUS, que é as normativas, os regramentos, a estrutura formal administrativa. A assistência social, ela é a política, ela é o como fazer, a metodologia, a conceituação. Os serviços são os locais. Então, o CRAS ele vai trabalhar como porta de entrada para a família na política. Ela vai cuidar dos vínculos fragilizados, famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social. A proteção social especial, aí a gente tem, por exemplo, o CREAS, ele vai trabalhar com vínculos rompidos ou situações de violação e violência, ou abandono, nesse sentido. O Cadastro Único, ele hoje é a maior ferramenta de cadastro de informações sociais da América Latina. A gente tem uma base de milhões de pessoas da população brasileira com dados sobre renda, habitação, condições de saúde, emprego. Ele é hoje o principal ferramenta de planejamento de uma política pública, não só apenas para assistência social. O Cadastro Único ele é estratégico nessa formulação e ele é muito maior. Ele tem uma série de projetos e programas. O mais conhecido é o programa Bolsa Família, que ele faz a transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade, com dificuldade de renda, em que ele transfere um valor para aquela família, no sentido de garantir ali a sobrevivência e a renda dos mínimos sociais necessários. Sim. E a gente, vem falando da Política Nacional de Educação Permanente, Vamos explicar o que é essa política e como que ela impacta o SUAS. Maravilha. Jennifer, a gente vivia um
acho que um marco da política de educação permanente é a gente romper com um modelo de práticas pontuais e descasadas. Às vezes era aquela cartilha de atividades, de palestras que devem ser feitas. Sim. E aí a educação permanente, ela passa por um processo de continuado, onde a política de assistência, ela passa a organizar as atividades a partir da necessidade da realidade, a partir de ouvir as pessoas, ouvir os atores. A educação permanente, ela começa a ser pensada com processos de ciclos e percursos formativos. Não é apenas eu chegar aqui e explicar o que é um CRAS, ou explicar uma metodologia. É eu pensar que aquele trabalhador, aquela entidade, aquele conselheiro, ele precisa entender um percurso de como funciona a política, de quais são as necessidades, é entender o que é que em determinado território eu preciso intervir. É eu entender que para um CRAS que funciona na Ilhas, em Salvador, é diferente de um CRAS no centro da cidade, em que um território, a necessidade, às vezes, de educação permanente vai ter uma necessidade diferente de um outro CRAS num município de pequeno porte, de médio porte. Então, a educação permanente traz um olhar mais complexo da situação da realidade social. Ele pensa o conjunto de atores, ele pensa o território, ele tem uma premissa de participação. Então, no planejamento da educação permanente, a gente precisa ouvir os conselheiros, ouvir os usuários da política, ouvir os trabalhadores, as entidades e os gestores. E isso constrói um processo de humanização das relações. Isso constrói um processo de participação. E eu acho que, sem dúvida, também de valorização. Os trabalhadores se veem pertencentes ao processo. A gente deixa de ser um processo em que tem uma pessoa que sabe algo transmitindo para uma pessoa passiva no processo. Então, os trabalhadores eles começam a ser protagonistas, inclusive, do processo de educação permanente. Seja ele em pensar as atividades, em pensar as temáticas, identificar necessidades, mas, inclusive, nos próprios modelos das atividades que são ofertadas. A gente passa a pensar em metodologias mais ativas, em metodologias em que os trabalhadores constroem as soluções. A gente pensar junto dinâmicas de grupos focais, metodologias que permitem que os trabalhadores tragam a situação teórica, tragam o desafio do dia a dia, e ali o facilitador não vai trazer uma solução pronta, mas muitas vezes vai ter uma construção coletiva que faz um sentimento de pertencimento e de envolvimento na construção. Então a educação permanente deixa de ser uma coisa conteudista, mas para ser um processo formativo. E isso qualifica o olhar, isso humaniza os trabalhadores, isso dá condições que a atuação dele seja mais qualificada para atender outra pessoa. Então, isso é um investimento que qualifica a oferta dos serviços. Que bacana. E dentro desse processo a gente consegue destacar ações concretas que surgiram a partir da educação permanente, mudanças realmente que foram para ativa, vamos dizer assim, a partir dessa reflexão dos trabalhadores? Eu posso lembrar de algumas situações, mas eu acho que uma assim que eu acho que traz muito. Quando a gente faz um processo de educação permanente, muitas vezes a gente traz a teoria. Sim. E aí a gente traz a normativa, a gente traz a tipificação, a NOB, que são instrumentos legais, a Política Nacional, a PNAS. E aí muitas vezes a gente traz um formador de fora. E isso é muito bacana, porque a gente traz uma outra experiência, uma outra realidade. E aí o formador começa a trazer, a política funciona dessa forma, e aí as pessoas participando começam a trazer seus problemas. Mas aqui é diferente, aqui não acontece assim. E aí me lembra de algumas situações em que, por exemplo, com relação aos benefícios eventuais, o facilitador estava explicando o processo de organização, de como é que é pensado da forma conceitual, e aí as pessoas apresentaram como era que eram os fluxos, os procedimentos no município. E aí os trabalhadores falando, mas não é assim que acontece. Mas a gente está resolvendo agora dessa forma. Então, a partir ali da educação permanente, a partir dessa experiência ali dos trabalhadores, eles trouxeram várias reflexões do que estava precisando ser aperfeiçoado, de pontos de melhoria, e a gente incorpora isso no processo de trabalho. Então, a educação permanente ela tem um poder transformador da realidade. Então, a partir de uma formação, a gente repensou fluxos, procedimentos de trabalho que facilitavam, porque quando a gente olhava o fluxo, e aí quando a gente olha para ele está muito bem feito, bem organizado, mas na prática, com a experiência do dia a dia, tem elementos que a gente não percebe. E aí, na educação permanente, a gente fala, essa ideia é muito boa, mas se for dessa forma, é mais simples, mais eficiente, é mais rápido. E isso foi incorporado na gestão. Então, sem dúvida, a educação permanente, ela é um processo
que não é um fim em si mesmo. Ela não é vir para uma sala, para um auditório, eu assisto uma aula e volto. Ela transforma, ela traz ali quais são os desafios para aquilo acontecer. E quando a gente está ali sensível a essa escuta, a gente pode aprender muito. Em vários processos formativos que eu já participei, ou facilitando como palestrante, ou ouvindo, eu trouxe várias ideias para a gestão. Então, tivemos essa ideia num grupo de trabalho, discutindo esse tema, vamos pensar como é que a gente melhora isso, um técnico de um centro pop trouxe essa ideia, vamos incorporar isso no processo de trabalho. Então, a potencialidade é enorme, porque quando a gente junta pessoas, a gente soma olhares, a gente soma experiências de vida e expertises outras. Então, sem dúvida, a educação permanente potencializa os processos de trabalho. E como o nome já diz, né, é permanente. Então não tem um começo, meio e fim, não tem uma receita de bolo como você trouxe no início, mas é um caminho que é para sempre, né? Vai ser um caminho perpétuo, dia após dia, desafio a cada novo desafio. Pensando em tudo que, né, já foi vivido nesses primeiros anos, né? Vamos chamar assim de primeiros anos de SUAS, de educação permanente. A gente está caminhando para qual tipo de Sistema Único de Assistência Social? Quais são os próximos desafios? O que a gente ainda vai precisar passar? Jennifer, a gente ainda vive muito um processo de construir nossa identidade, né? Quando a gente vai olhar o tema das últimas conferências todas, a gente vê um processo assim, os SUAS que temos, os SUAS que queremos, reconstrução do SUAS. Então a gente ainda vive um processo de consolidação da assistência social no Brasil. 21 anos com o ciclo de uma política pública é muito pouco. Que a gente olha assim, políticas como a educação, como a saúde, o próprio Sistema Único de Saúde, quantos anos ele já tem de consolidado. Então, sem dúvida, a gente tem uma necessidade de avançar do ponto de vista normativo, legal, e a gente tem um desafio muito grande que a gente está avançando, que é o financiamento. Para a gente pensar a política de assistência e qualquer política pública, a gente precisa de recursos financeiros. E aí, no Brasil, hoje, a gente está vivendo aí um processo de debate da PEC 383, que passou agora no primeiro turno na Câmara. Então, a gente está muito otimista aí nesse processo, considerando que a PEC ela prevê 1% do orçamento para a política de assistência. Então, a gente vai ter condição de ter mais recursos públicos para fortalecer, para ter mais serviços, para ter a valorização dos trabalhadores. Quando a gente pensa em educação permanente, um desafio nesse processo aí para os próximos anos é a gente precisar ter uma instrumentalização maior do que é a educação permanente no SUAS, disso ser incorporado na agenda de planejamento das gestões e de ter recursos financeiros. Porque hoje, sem uma destinação específica de recurso, a maioria dos municípios eles precisam escolher entre manter os equipamentos abertos, em pagar pessoal, aluguel, conta de luz, ou fazer outros investimentos de qualificação. Então, é diferente, por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, capitais, que tem uma arrecadação maior e significativa, quando a gente vai olhar para municípios pequenos, de 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes, que inclusive dependem desses recursos para manter os equipamentos abertos. Então, às vezes, educação permanente, gestão do trabalho, outros processos, são vistos como secundários. E a gente precisa colocar uma agenda de que eles sejam estruturantes na política de assistência, porque a gente não pode fazer profissional, a gente não pode ter atuação sem que a gente qualifique esses atores, sem que esses atores saibam o que estão fazendo, sem a gente dar suporte no fazer profissional. Porque, inclusive, a educação permanente é valorizar, é escutar esse trabalhador, dar ferramentas para os desafios e angústias que ele vive no dia a dia. O trabalhador não sabe lidar com todas as situações que vão acontecer. Cada família tem uma realidade diferente e tem um espaço de escuta, de pensar tecnicamente junto, de grupos de estudo, de supervisão técnica. Isso é um espaço que, inclusive, que contribui com a saúde mental dos trabalhadores. Eu acho que para além dos trabalhadores, é até uma reflexão que com certeza vocês fazem todos os dias, mas quando você fala, eu me pego pensando assim, falar de assistência social, falar dos serviços, né, de tudo que cabe dentro desse guarda-chuva de assistência social, é a gente falar do futuro do nosso país. Né? A gente não pode esquecer, não é simplesmente para suprir uma necessidade emergente, mas acho que o SUAS tem um papel de transformar realmente, né? Para que daqui a algum tempo, quem sabe, muito mais estruturado, o tipo de serviço oferecido pelo SUAS seja diferente, porque já está todo mundo ali com uma vida minimamente digna, vamos dizer assim, né?
Então, acho que tem muito esse olhar de transformação, de futuro e de importância mesmo para um país muito melhor que a gente deseja, né, Marcelo? Aí, sem dúvida. A assistência social, ela tem um compromisso ético, técnico e político com a equidade social, com a justiça social. O que é que isso quer dizer? A assistência, na sua concepção teórica, epistemológica, ela tem uma ideia de sociedade em que ela tenha menos desigualdades, que ela tenha mais oportunidades iguais, condições para as pessoas se desenvolverem, que a gente consiga articular a cidadania e a dignidade humana nos territórios. Porque as famílias, em muitas situações, elas estão em vulnerabilidade social porque o Estado brasileiro não alcançou elas. Porque elas não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a uma política de emprego e renda, não tiveram acesso a uma habitação digna, a um trabalho decente. Então, a assistência social ela tem uma concepção em que ela vai se organizar e estruturar sua atuação e pensar a organização dessa articulação das políticas públicas para a redução dessa desigualdade social. Então, isso é um compromisso de sociedade, isso é um compromisso com o desenvolvimento de relações humanizadas. Então, sem dúvida, fortalecer a assistência, o nosso trabalho cotidiano, ela contribui para a mudança da realidade da sociedade brasileira. Então, sem dúvida, quando a gente pensa que a assistência social ela traz ali nos seus elementos a garantia de direitos como um pilar central, é entender que esse sujeito ele tem direito a uma vida digna, ele tem direito a um bem-estar social. E aí, sem dúvida, isso é pensar que tipo de sociedade a gente produz, que tipo de processos a organização da sociedade adoece as pessoas, que tipo de preconceitos ou lógicas excludentes estão colocados ali. Muitas vezes, inclusive, processos em que a desigualdade ela tem gênero e tem raça. A gente vai olhar os dados e a gente vê como o racismo, o machismo são estruturantes da desigualdade no nosso país. Sim. E acho que é importante também esse nosso bate-papo, até para esclarecer, né, e deixar claro que, olha quanta coisa envolvida, né, para ter aquele serviço no seu bairro, para ter aquele CCA, para ter aquele CRAS ali, que quanta coisa tem por trás e quantas pessoas estão envolvidas, quantos trabalhadores estão envolvidos. E demonstra a seriedade do processo, né? Acho que é bastante importante a gente frisar a seriedade do SUAS e o quanto esses profissionais, né, que são também impactados pela educação permanente, estão o tempo todo se formando, se capacitando para oferecer o melhor atendimento para os usuários. Não, e tem uma frase que eu gosto muito, que é: os trabalhadores e trabalhadoras são a principal tecnologia do SUAS. A gente não precisa de um equipamento de raio-x, a gente não precisa de um exame. A principal tecnologia de transformação da realidade é a interação com o outro. É a mediação através do trabalhador. É a voz, é o olhar, é o toque, é o acolhimento. Então, é a partir desse trabalhador, do seu fazer profissional, do seu cotidiano de trabalho, que ele transforma a vida de outra pessoa, de uma família. Então, é muito realizador esse processo. Sem dúvida, a educação permanente, a valorização dos trabalhadores, o fortalecimento do SUAS é um processo complexo, é um desafio. A gente avançou muito nesses pouco mais de 20 anos, temos muitos outros desafios, mas eu acho que a gente não pode deixar de esperançar. Eu gosto muito desse conceito. Eu acho que a gente tem que acreditar que é possível fazer mais, é possível a gente melhorar a nossa sociedade, é possível a gente acreditar no outro. E a assistência social, ela tem a premissa da construção coletiva, dessa construção. O PAIF, o PAEF, que são as metodologias de trabalho, ela tem os grupos coletivos. Às vezes, a construção da proteção social é a troca de experiência de duas vizinhas. Uma vizinha está passando por um problema e a outra vizinha já passou por uma situação parecida e conversando ali no grupo, há uma troca. Ah, eu resolvi esse problema dessa forma. Ah, eu acessei esse serviço na prefeitura bairro do meu território. No posto de saúde tem um médico que faz esse tipo de exame. Essas trocas de experiências, ela é muito rica e ela é transformadora. E quando a gente fala de processo colaborativo, é o processo que dá mais trabalho, né? É a metodologia mais trabalhosa. E dado a complexidade do nosso país, o tamanho do nosso país, 21 anos é pouco. Né? Acho que por isso que a gente ainda vem nesse processo de caminho mesmo, de identidade, como você trouxe. Porque eu acho que o SUAS escolheu o jeito mais difícil, vamos dizer assim, de fazer o seu trabalho,
Mas eu acho que se não fosse dessa forma, não teria outro jeito possível, né, Marcelo, da gente construir o SUAS. Ai, sem dúvida. A gente tem uma trabalhadora que deu nome à Escola Nacional de Educação Permanente, chamada Simone Albuquerque. E ela tinha uma expressão que a gente não tem um SUAS, a gente tem vários SUAS. Inclusive, por a gente ser um sistema muito recente, a gente tem várias formas de fazer. A gente tem uma legislação, a gente tem uma tipificação, a gente tem regras, mas cada cidade, cada território tem uma experiência coletiva que é única. A assistência social no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, no interior do estado da Bahia, no Amazonas, ela é diferente. Fazer assistência social de barco no Rio Amazonas é diferente de fazer no interior do estado da Bahia, que é diferente de fazer em São Paulo. Tem elementos comuns, mas nessa construção coletiva que a gente vai aprendendo e a gente vai somando experiências para amadurecer esse sistema. Então, sem dúvida, essas diferenças regionais, as experiências dos territórios, elas vão amadurecer a gente para ser um sistema cada vez mais robusto e capaz de poder construir estratégias de melhoria da vida das pessoas. Marcelo, você citava, né, que os trabalhadores são parte dessa educação permanente, que você já teve a oportunidade de escutar muito desses trabalhadores. Queria que você partilhasse um pouco com a gente as experiências, né, que você teve ao lado desses trabalhadores ali mesmo, ao lado de quem vive, né, os SUAS no território, no dia a dia, na mão na massa. Eu acho que um fenômeno que acontece muito na educação permanente, a jornada de trabalho no Brasil, ela é bem extensa. E aí, às vezes, a gente tem poucos momentos de construção coletiva com o outro. A gente, às vezes, faz muito grupo com as famílias, com as pessoas, mas a gente, trabalhadores, se encontrarem para conversar. Então, a educação permanente é, muitas vezes, a oportunidade que a gente tem de eu encontrar você, de eu encontrar um outro colega, de a gente partilhar dificuldades. Então, os momentos de educação permanente, a gente meio que já pensa que tem aquele momento de cartaz, de trazer os desafios, as dificuldades. Então, tem uma riqueza muito grande, inclusive das experiências. A gente já teve vários processos de educação permanente, ou, por exemplo, que a gente ia apresentar um fluxo de trabalho, a gente vai agora implementar essa metodologia. E aí vem aquele trabalhador e fala, mas isso aqui não vai dar certo por isso e por isso. Na minha realidade isso não se encaixa. E eu gosto muito do exemplo dos CRAs das ilhas, porque é muito diferente a realidade. A gente pensar que Salvador tem um conjunto de ilhas, muitas vezes as pessoas até nem sabem. A gente tem 2 CRAs em ilhas e que é uma população ribeirinha, marisqueira, é uma população com quilombo, com várias características específicas, que as metodologias que eu penso no centro da cidade não vão funcionar ali. Então, ouvir o trabalhador é fundamental para a gente entender o que é que realmente tem aderência com a realidade. Eu posso fazer a melhor palestra técnica sobre conceitos, sobre funcionamento, mas pode não ser isso que o trabalhador precisa. Pode não ser isso que ele está ali necessitando ouvir naquele momento. Às vezes, a gente precisa fazer uma atividade de acolhida. Inclusive, a gente constrói muito processos de saúde do trabalhador, junto com a gestão do trabalho, com a educação permanente, como espaço de escuta, como espaço de acolhimento. A gente, por exemplo, enfrentou uma situação que a gente tinha a questão da violência urbana. Sim. E aí a gente tinha um impacto no funcionamento dos serviços e tinha, às vezes, também impacto na organização das nossas atividades de educação permanente, porque tinha ali um processo de violência colocado com os serviços públicos, que tem crescido no nosso país, de grupos armados que entram em unidades, e que aí, por exemplo, a gente foi pesquisar o que fazer. O que é que a gente pode tentar pensar enquanto educação permanente e gestão do trabalho? E aí, por exemplo, a gente conheceu uma metodologia com a Cruz Vermelha, que é uma metodologia de acesso mais seguros, a partir da expertise da Cruz Vermelha, com os processos de conflitos de guerra no mundo, em que eles desenvolveram uma metodologia em que eles produzem estratégias de como fazer uma leitura do território, de como se comportar em locais com presença de violência mais estruturais. E aí a gente juntou um processo de educação permanente a partir da escuta dos trabalhadores,
de que eles estavam com essa dificuldade com a questão nos territórios, com a violência, e a gente trouxe uma metodologia a partir de processos de educação permanente para que eles se sentissem mais seguros do ponto de vista de saber o que fazer, de o que fazer diante de uma situação, qual é o local mais seguro na unidade em que ele deve se localizar se tiver um tiroteio na rua. Então, é pensar a potência que a educação permanente tem. E aí, por exemplo, a gente trouxe uma tecnologia metodológica que dialoga com a nossa realidade e que era a necessidade dos trabalhadores. Eu acho que quando você fala dessa experiência, por exemplo, com a Cruz Vermelha, eu lembro que o SUAS, ele é coletivo não somente entre si, mas eu acho que o SUAS trabalha, a gente, né, falava no nosso último episódio em parceria com a Polo Social da Lei da Escuta Protegida, por exemplo, que envolve vários outros serviços, né, várias outras áreas da sociedade. O SUAS tem muito essa característica, né, Marcelo, de falar com todo mundo para poder acontecer. Eu acho que essa é uma outra grande característica do sistema, né? Sim. E, sem dúvida, vários atores se conhecem. Quando você falou de escuta protegida, já lembrei que foi Michel, Sim. que é um baiano. Sim. Então, assim, essas trocas são muito ricas do ponto de vista. A gente, muitas vezes, são os mesmos atores em vários espaços. A gente se encontra nos espaços de conferência, nos espaços de CIB, que é as comissões de intergestores bipartite, nos espaços de formação, nas palestras, nos espaços da política. Nós somos atores vivos. Então, técnicos, gestores, trabalhadores, secretários. E essa troca é muito potente, né? Vitória da Conquista é referência em escuta protegida, hoje no país. Sim. Então, muitas experiências, a gente pesquisa como é que está sendo desenvolvido a questão da escuta protegida, quais são os parâmetros. Por exemplo, Salvador, a gente fez um processo de referência em saúde do trabalhador. No processo de pandemia, a gente foi um dos primeiros municípios, o primeiro na Bahia, em que implantou um núcleo para lidar com o processo de pandemia, e a gente consolidou esse processo de permanência, entendendo que saúde do trabalhador é uma dimensão necessária para essa valorização do trabalhador, para esse cuidado, aquela expressão, cuidado de quem cuida. Sim. Então, sem dúvida, é importante essas articulações. A coletividade é transversal em todas suas, seja na sua organização, seja na defesa, seja em pensar soluções, seja na educação permanente. Sim. E acho que parte desse processo colaborativo também, acho que aí entra a Polo Social, né? Que é quem oferece esse episódio hoje pra gente, te convidando e trazendo você diretamente de Salvador. Então acho que a gente não pode deixar de falar da Polo Social nesse processo colaborativo do SUAS, da educação permanente. Conta um pouquinho pra gente como que a Paulos entra nesse processo. Antes de falar da Paulos de Salvador, eu vou começar por algo mais amplo. Eu acho que hoje a Paulo Social ela está imprimindo um novo paradigma e uma forma de fazer assessoramento e educação permanente no país. Eu converso muito com a equipe da Paulos, que hoje, no Brasil, a entidade socioassistencial com maior capilaridade de apoio a estados e municípios na oferta de educação permanente, de pensar junto, hoje é a Paulo Social. Ela alcança territórios que muitas vezes outros atores públicos não alcançam. E aí, para a gente, Salvador, a Paulos foi extremamente estratégica para a nossa atuação. Quando a gente pensa da questão de uma atuação continuada, a Paulos ela entra como parceira ou de uma cidade ou de um estado com a oferta de um conjunto de atividades. Então a Paulos dialoga com a gente, Salvador, qual é a necessidade que vocês identificam? O que é que vocês precisam de potencializar a atividade de vocês com a educação permanente? Aí a gente faz uma análise da nossa realidade e fala, Paulos, eu preciso de uma formação sobre isso. E a Paulo Social identifica no país um facilitador com expertise naquela temática, leva para um município, passa 2 dias capacitando as nossas equipes, nossos trabalhadores, conselheiros, gestores, entidades da rede socioassistencial e sem custo nenhum aos municípios. Então, isso para a gente é muito benéfico do ponto de vista, porque é exatamente aquilo que a gente falava, como a educação permanente não tem um financiamento próprio, a Paulos ela cumpre um papel fundamental no fortalecimento. A Paulos está em Salvador, está em Pernambuco, está, acho que já em 15 estados diferentes, se salvo engano. Sim. E ela está produzindo uma forma de pensar a educação permanente no nosso país. Então, eu acho que a Paulos tem essa capacidade, além dos materiais, né?
os livros para o serviço de convivência, com a qualidade gráfica. Quando a gente chega numa comunidade com uma entidade socioassistencial que oferta serviço de convivência, a gente entrega aquela sacolinha com 4, 5 livros infantis, com temáticas para trabalhar as relações familiares, trabalhar as relações do território de uma forma leve, bonita, muitas vezes é o primeiro livro infantil que aquela criança ganha. E a Paulus distribui milhões de livros desses pelo país para fortalecer a política de assistência. Então, sem dúvida, a Paulus está cumprindo a sua função social de fortalecer a política de assistência, de valorizar os trabalhadores, quando ela faz o processo de escuta, quando ela contribui com a construção coletiva desses processos, ela fortalece as gestões, quando dá condições de a gente ter uma atuação mais pujante, mais estruturada da educação permanente. Então, por exemplo, a Paulus me garante uma quantidade de atividades ao longo do ano, permanentes. A gente, em Salvador, tem realizado um mestrado profissional em parceria com a UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, que é a primeira experiência que a gente tem notícia de um mestrado feito especificamente para a política de assistência. É uma turma específica contratada pela prefeitura, que é dentro do Departamento de Gestão Social. E a gente, na nossa capacidade dentro da prefeitura, organiza outras atividades. Mas a Paulus dá uma segurança para a gente de saber que, por exemplo, quase todo mês a Paulus está lá em Salvador fazendo uma atividade, garantindo um tema que às vezes eu não tenho um facilitador lá em Salvador que eu possa prontamente convidar para fazer. E que a Paulus traz de São Paulo, do Rio, traz de Fortaleza, traz de Recife, traz inclusive garantindo o respeito às nossas identidades territoriais. Às vezes alguns temas para a gente na política, como eu falei que tem vários SUAS, tem às vezes uma experiência que é nordestina, tem uma forma de fazer do Nordeste, tem uma forma de ser, e aí às vezes tem alguma temática, a gente acha que é melhor trazer alguém com uma experiência mais próxima da realidade de Salvador, ou, Paulus, eu queria alguém que tenha uma experiência mais organizada de um outro estado sobre esse serviço para a gente melhorar nosso funcionamento. Então, assim, a Paulus ela contribui com as resoluções e as legislações hoje. Os documentos legais que eu recebo hoje em Salvador são impressos pela Paulus. Os livros que a gente trabalha no serviço de convivência são feitos pela Paulus. Várias capacitações são feitas. Esse próprio podcast, quando se propõe a trazer temas da política de assistência, contribuindo para a formação do público, da sociedade que nos escuta, de saber a importância do SUAS, de valorizar essa política, de trazer informação e garantir a cidadania, porque saber seu direito é fundamental. Eu sou fã da Paulus. Acho que já ficou claro. Que bom, que bom. É muito bom ouvir, né? A Dani tá aqui, né? Que da Paulus Social também. Então, acho que é sempre muito gratificante a gente ter esse feedback, né? A gente pode falar assim. E acho que o que fica desse episódio, Marcela, é a gente entender a política de assistência social, a política de educação permanente como um processo de dentro para fora, né? A gente não vai transformar, não vai mudar, não vai propor nada sem antes a gente olhar a nossa realidade tão complexa como é o Brasil, e aí sim ir caminhando, né? Acho que essa é uma grande característica também que a gente pode destacar. Sem dúvida. E aí eu acho que fica a importância de a gente convocar, né, as entidades, os usuários, trabalhadores, gestores e a sociedade em geral, as lideranças comunitárias, os movimentos sociais, entender que a defesa do SUAS é uma defesa da sociedade, é uma política para todos que dela precisam. Então, a gente precisa fortalecer os espaços de controle social, fortalecer os espaços de participação, a gente entender que a gente não faz nada sozinho. Não é só a gestão pública que faz funcionar o SUAS. A gente precisa do usuário, que é nosso objetivo, que é a razão de a gente fazer o nosso trabalho. A gente precisa das entidades. As entidades socioassistenciais muitas vezes alcançam no Brasil lugares que o poder público não alcança. A gente tem aí instituições que têm barcos que levam a política de assistência a distâncias geográficas enormes no país hoje. A gente tem comunidades em que às vezes não tem uma escola, não tem um posto de saúde, não tem um CRAS, mas tem às vezes uma entidade socioassistencial que oferta um serviço naquela comunidade, que faz a ponte com o poder público. A gente tem os trabalhadores
que são muitas vezes aqueles defensores da política, né? Aqueles que reivindicam, que pedem, que nos provocam a fazer mais. Eu acho que todos esses atores, eles têm um compromisso, um senso de responsabilidade. Então, para a gente fortalecer um SUAS, a gente precisa de todos e todas envolvidos. A gente não vai vencer a desigualdade social, a gente não vai chegar a uma sociedade mais justa se não for através da participação de um processo coletivo de construção. Um SUAS fortalecido é um SUAS com cara de povo, com cara de gente, com homens, mulheres, com brancos, com negros, com quilombolas, com povos tradicionais, com ribeirinhos, com toda a população brasileira se vendo ali dentro daquele sistema, seja como trabalhador, seja como usuário, seja trabalhando na entidade, seja ocupando cargos públicos. A gente precisa que a assistência social ela tenha a identidade do povo brasileiro. Com certeza, e que a gente, enquanto sociedade, consiga perceber o quanto a gente também é impactado. Né, assim, não é porque não, nesse momento não estou numa situação de vulnerabilidade, então eu não sou impactada pelos SUAS. Não, acho que o SUAS ele impacta todo mundo, né? De uma forma ou de outra, ele é essencial porque ele é para todos, justamente, né? Não é só para quem está sofrendo mais ou sofrendo menos, mas é para todo mundo, né, Marcelo? E, Jennifer, você trouxe uma coisa que é super importante. O SUAS, muitas vezes, é rotulado como uma política para pobres, mas ele não é, ele é um sistema único para todo mundo. Sim. Todos nós podemos ser usuários do SUAS um dia. Não, ser usuário do SUAS não está restrito à questão da renda econômica. Mas quando a gente pensa que a assistência social é para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, todos nós podemos estar acometidos disso. Todos nós podemos ter a situação de um falecimento na família, o nascimento de uma pessoa. A gente pode estar exposto a um risco climático, a uma chuva, a um desabamento, a uma situação em que a gente vai precisar de proteção social. A gente vai precisar do SUAS. Então não é porque eu sou classe média, não é porque eu tenho uma condição financeira melhor que em algum momento eu posso não precisar de uma política pública. A política pública está aí para todo mundo. E quando a gente fortalece ela, a gente dá condições, inclusive, de ela atender mais pessoas, de ela atuar mais fortemente. Então o SUAS, ele está para toda a sociedade que dela precisar. E aí eu, você, em algum momento, podemos ser usuários do SUAS. Com certeza. Marcela, acho que a gente vai caminhando para a conclusão do nosso bate-papo, mas eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para todos os trabalhadores do SUAS do nosso país, todo mundo que é envolvido nessa missão. Eu gosto de chamar o SUAS de missão, porque como você disse, né, os trabalhadores são aqueles que vestem a camisa, que lutam, que vão reivindicar os direitos não só deles, mas de todo o sistema, né, para benefício não deles necessariamente, mas do usuário ali na ponta, né, para que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa em vulnerabilidade tenha, né, o alívio, tenha uma transformação necessária. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem para todas essas pessoas que vestem a camisa do SUAS e que sabem da sua importância. Acho que a gente só vai conseguir fortalecer nessa construção coletiva. É fundamental para a gente, trabalhadores, entidades, usuários, gestores, estejam todos juntos na defesa do SUAS. Que a gente consiga aí ser vitorioso nesse 1% do orçamento, que a gente tenha mais recursos públicos para fortalecer a nossa política, melhorar nossos equipamentos, valorizar os trabalhadores e fortalecer a educação permanente. Quando a gente conseguir chegar num patamar em que a saúde do trabalhador, educação permanente, gestão do trabalho, sejam questões estruturais, regulamentadas e financiadas, a gente vai ter mais qualidade de funcionamento dessa política. Então é entender que todo dia as políticas públicas estão em disputa na pauta da sociedade. Então a gente precisa defender a importância do Bolsa Família, a importância do CRAS, a importância do SUAS, a importância do orçamento. A gente precisa entender que nós todos somos atores políticos nos nossos espaços, seja na universidade, seja no local onde a gente trabalha, seja no nosso bairro onde a gente mora. Então, em todo momento, é uma oportunidade de a gente contribuir para o fortalecimento e a melhoria da sociedade. Maravilha, Marcelo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, obrigada pela disponibilidade, por vir compartilhar com a gente, né, toda a sua experiência dentro do SUAS, da educação permanente e encorajar, né, todos nós enquanto sociedade a olhar para o SUAS com mais carinho e se comprometer também com esse sistema tão importante para o nosso futuro. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço a você, agradeço a Paulos e fico à disposição. Estamos juntos construindo o SUAS no Brasil.
Maravilha. Muito obrigada também a Dani, a Alessandra, a toda a Paulo Social, que mais uma vez nos permitiu ter esse bate-papo, né, da nossa função social mesmo, né? A gente sempre fala que a Paulo Social não é parte da Paulus, mas está na raiz, né? Está na nossa essência. Então é muito importante que você que é nosso leitor, você que sempre nos acompanha, também consiga perceber a importância da gente olhar para os SUAS, para as pautas sociais, com compromisso, né, de se colocar também à disposição e a serviço desse futuro melhor que a gente tanto deseja. Então não deixe de conhecer a Paulo Social, siga a Paulo Social nas redes sociais, então conheça esse trabalho porque vale muito a pena. Também não deixe de conferir as nossas novidades nas nossas redes sociais, no nosso site loja.paulos.com.br. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Tem sempre um assunto importante e pertinente para você acompanhar e aprender um pouquinho mais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.